Oi, família cósmica, meu nome é Gerleal. Nesta encarnação, hoje eu queria falar sobre a sexualidade infantil, traumas e o poder da palavra com respeito a essas questões. Eu acho bem importante saber acompanhar o processo de descobrimento do corpo das crianças. Essa é a sexualidade infantil. Basicamente, é o contato que eles vão tendo com seu próprio corpo, como vão conhecendo ele e também é o processo de ir recebendo informação. Eu acho isso aqui bem importante. Eu já contei na minha própria história, quando eu era uma criança, eu tive uma experiência na que não tinha meu próprio espaço. Eu morei com a minha mãe muito tempo e realmente eu não tive esse espaço para fazer esse descobrimento. E a falta de limites saudáveis, estou querendo dizer, a falta de espaço, a falta de informação também, porque eu falei que minha mãe, quando foi uma criança, atravessou muitos abusos sexuais também. Então, basicamente, o que foi transmitido para mim foi que a sexualidade e tudo que esteja ligado com isso era ruim. É dizer que a gente estava olhando um filme, por exemplo, e dois personagens começaram a se beijar, por exemplo, não uma imagem sexual, sim, porque eu acho que é muito importante não expor as crianças com imagens que eles não podem processar. Disso aqui vou falar um pouco mais. Então, minha mãe ela mudava de canal, mas com uma energia de que isso era muito ruim, muito, sabem, uma coisa muito mal. Então, eu cresci com essa energia, basicamente, e depois tudo isso eu acho que foi colaborando também com minha falta de limites saudáveis, com minha chegada com a sexualidade, que foi ruim também no começo, na minha adolescência. Então, eu acho que é bem importante entender que as crianças precisam de informação, mas eles vão perguntar. Eu acho que o que a gente tem que fazer simplesmente é dar a eles a informação que estão pedindo com uma linguagem que eles possam entender. E eles vão deixar de perguntar quando já estão prontos, quando eles sentem que já não podem receber mais informação. Então, nós vamos dando até que eles continuem perguntando. E isso aqui é bem importante, responder com honestidade, mas, outra vez, com uma linguagem acorde à idade da criança. Também acho bem importante, eu gostaria que isso aqui fosse ensinado nas escolas, mas é importante, eu já fiz um vídeo da sexualidade sagrada, mas é importante que eles conheçam que tem energia sexual, que essa energia é para criar, não somente para criar bebês, para criar outras crianças, que é para a criação de tudo, e que a elevação dela é bem importante. É também importante que eles conheçam que tem centros energéticos, os chakras. Eu acho toda essa informação que nós podemos dar para crianças mais, talvez, 9, 10 anos, não? Então, eu acho que isso aqui é bem importante para eles poder ter uma sexualidade quando são adultos saudável. E também é bem importante porque eu estive investigando bastante na internet quando eu fiz o vídeo do LGTB, que vocês podem, eu vou deixar no primeiro comentário. As crianças estão chegando para a pornografia, estão olhando pornografia a partir dos 7 anos. E eu já falei no vídeo da sexualidade sagrada como é que a pornografia causa uma distorção tão grande nas mentes. Então, quanto mais pequenos vão chegando com essa informação, mais distorção começa a acontecer nas suas mentes. Eu já falei como a pornografia é uma programação que implanta desejos
para o corpo, porque o corpo é estimulado mediante a imagem, e a partir daí nós acreditamos que estamos querendo que o corpo tá sendo estimulado por quando olhamos uma imagem. Então é um tipo de programação bem perigosa, gente, perigosa mesmo. E está tão naturalizado, muitas pessoas acreditam que é natural e que é uma coisa, é uma prática boa ou que não tem nada de ruim, mas é muito ruim. Então, também estou falando por isso e porque isso aconteceu para mim e também aconteceu para muitas outras pessoas. Eu tive a oportunidade de, acho que já falei também disso, de escutar muitas histórias de muitas pessoas. Sempre fui uma receptora muitas vezes de histórias das pessoas que davam vergonha para eles, mas acho que encontravam em mim uma pessoa que não ia fazer um julgamento disso. Então, o que eu quero dizer é que muitas pessoas tiveram experiências quando foram crianças com outras crianças, não estou falando de um abuso sexual, mas tiveram experiências de cruzar limites e sentiram muita vergonha, sentiram essa experiência como uma coisa que não foi boa. E isso acontece pela falta de informação. Isso acontece porque as crianças muitas vezes não conhecem seu corpo, não conhecem o que é confortável, não conhecem seus próprios limites, não sabem, não estão sendo guiados até que ponto é cômodo para eles, até que ponto é para falar que não. Então, toda essa informação é uma coisa que nós, os adultos, damos para eles. E acho bem importante porque muitas dessas pessoas lembraram dessas histórias. Aconteceu para mim também. E talvez é o que estou dizendo, é um jogo de crianças, mas ao cruzar esses limites, depois sente essa qualidade de trauma mesmo. Outra coisa, outras experiências que eu escutei, por exemplo, de crianças que acidentalmente encontraram seus pais no meio do ato sexual. E isso aí pode causar um trauma muito grande, porque basicamente estão recebendo uma imagem, por isso outra vez eu volto para a pornografia e para a informação que eles não estão prontos para receber. Então, essa imagem, essa informação que é muito, é demasiado para suas mentes, pode causar trauma mesmo. Então, também sei de histórias que pessoas que só puderam afrontar esse trauma quando foram adultos e tinham ferramentas para afrontar isso, mas significou trauma mesmo para eles. Então, por isso que é bem importante conhecer e dar informação e guiar as crianças nesse processo. Outra coisa que também acho que para uma geração foi totalmente naturalizada é, por exemplo, levar adolescentes ou crianças também, porque também escutei histórias de meninos de 13 anos, por exemplo, mas na puberdade ou adolescência, que são levados por um familiar para uma prostituta, para ter sua primeira experiência sexual. Isso aí é um abuso sexual, direito. Porque aí a criança, a pessoa está sendo levada para experimentar uma coisa que eu já também falei disso no vídeo de sexualidade sagrada. Eu acho que sobretudo a primeira vez nem falar e todas as demais. Eu acho que a sexualidade é compartilhar os templos de cada um. Então, o amor, a experiência de amor, de conforto com a outra pessoa, de se sentir cômodo para compartilhar esse momento é bem importante. E isso aí, claramente, ir com a prostituta a primeira vez que vai ter uma experiência sexual, eu acho que é bem ruim, é um abuso mesmo. E para muitos homens, isso era uma coisa naturalizada, é uma coisa que passou para muitos deles
mas é importante trazer, colocar onde temos que colocar essa experiência e realmente falar de que é um trauma, sim, de que é um abuso sexual, para poder também curar isso no interior. Então, eu falo de todas essas experiências porque acho que muitas pessoas poderão experimentar isso e sentir vergonha, sentir não querer falar disso também, não querer reprimir, tirar para um lugar do inconsciente. Então é bem importante trazer, e aqui vou falar do poder da palavra, porque tem coisas, tem experiências de trauma mesmo, que nós podemos compartilhar, por exemplo, num espaço onde nos sintamos seguros, sintamos comodidade para compartilhar isso como um terapeuta, por exemplo. Mas também eu acho bem importante poder compartilhar isso com pessoas que amamos, com pessoas que sintamos confiança para dizer, para falar disso, porque tem experiências de trauma que não curam até que nós falamos delas. É simplesmente isso. Então, o poder da palavra tem que ver com que se nós temos coragem, muitas vezes, porque eu sei que é difícil e vai se tomar todo o tempo que precisa para sentir que está pronto para falar de uma coisa que é difícil para mas eu acho que é bem importante falar, é importante colocar em palavras experiências traumáticas com pessoas que sintamos comodidade para falar disso, porque não tem sanação, não tem curação até que falamos delas. Muitas vezes que a curação começa quando começamos a falar delas. Então, é bem importante isso. Eu falo isso para vocês, aconselho que tomem coragem de expressar essas coisas, ainda se tem vergonha, ainda se é difícil, porque é muito curativo mesmo e porque é uma liberação. As palavras, nesse caso, são liberação, liberam trauma. Então, temos a possibilidade de tirar cargas que já não servem para nós e poder avançar no caminho espiritual. Então, galera, vou deixar o vídeo aqui. Era simplesmente para fazer essa reflexão e falar de aquelas coisas. Eu acho que as escolas não estão chegando à sexualidade de uma forma, de um jeito elevado, então talvez o trabalho agora seja só para quem são pais. Eu não sou mãe ainda, tenho vontade algum dia, mas é bem importante saber acompanhar isso e também elevar a nossa própria energia sexual, porque ninguém vai poder ensinar ou guiar a outro sem aprender o mesmo com nós mesmos. Então, galera, muito obrigado, muita gratidão e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.